material é uma coisa muito importante dentro do recurso do 3D, principalmente porque a gente precisa saber criar os nossos próprios materiais. Então hoje eu vou dar uma introdução aos materiais, propriamente dito, e vou amadurecendo isso nas próximas aulas. Eu criei aqui basicamente um cenáriozinho, tá? Com um teapot, 2 teapot também que eu fiz em modo xícara e um torus knot. Tem uma ambiência aqui e tem uma free light que independe de qual renderizador que eu vou usar, porque hoje eu vou usar um renderizador que não é o Arnold. Hoje eu vou usar um outro renderizador nativo do 3D Max, que vai me ajudar muito a mostrar alguns tipos de materiais. Por introdução aos materiais, a gente entende que material é tudo componente que a gente coloca dentro do 3D Max que tem aparência, que tem cor, que tem textura. Tudo isso está dentro da categoria de material, que tem refletividade, que tem brilho, que tem granulação, tudo isso se engloba na categoria de material. Para chegar aos materiais, eu vou primeiro ligar o meu render, tá? Então eu hoje vou fazer um render diferente, eu vou em render setup, ou eu aperto o F10, tanto faz. E hoje eu vou trabalhar com o render chamado ART Renderer, que é um render meio que nativo do 3D Max, com um pouquinho melhor de qualidade do que o Scanline. Embora o Arnold também seja um render nativo, e ele tem os seus próprios materiais, suas próprias luzes, eu vou deixar para falar isso em outras aulas, que eu vou subdividir essa aula em umas 2 ou 3 aulas. Hoje, por introdução, eu vou mostrar o ART Renderer. O ART, quando a gente coloca aqui, eu estou trabalhando em modo de produção. Eu poderia estar trabalhando em modo de Interactive, ou eu poderia estar trabalhando em Active Shade. Eu vou deixar em modo de produção que ele fica mais estável, principalmente pelo computador que eu estou usando. Eu vou colocar em ART, que é o camarada que eu estou usando. Aqui, para a gente começar, eu vou colocar ele numa resolução um pouquinho melhor, em HDTV. Lá embaixo, eu não preciso ligar ele, porque eu já coloquei lá no alto, lá no Assign Render, como a gente já estava fazendo em outras aulas, já está ligado, eu coloquei ele lá em cima. Só que aqui em ART Renderer, eu vou colocar essa qualidade um pouquinho melhor. Ele começa geralmente aqui em Draft. Essa qualidade de Draft é muito ruim, não é muito interessante o que eu quero fazer. Deixa eu mostrar. Se eu colocar aqui em Draft, que é meio que um padrão, tá? Ele fica mais ou menos na qualidade alvo de 19,9 dB, tá? Isso aqui é o nível de intensidade de ruído da imagem. Deixa eu bater um render aqui pra gente ver. Pode ver que é bem, vai ler ainda, né? Mas ó, é bem inapropriado para uma resolução de um trabalho em 3D, tá? É um render, eu já vejo que tem luz, eu já vejo que tem sombra, né? Mas não é tão ideal. E como eu coloquei uma free light, essa minha free light, ela já veio sozinha já com as configurações de base, tá? Já veio com sombra. Na verdade, essa sombra que tá tendo é do próprio render, nem liguei sombra dela ainda, só coloquei uma luz aqui. Agora eu vou colocar esse camarada aqui, ó, deixa eu voltar para cá, em X-High, mais ou menos na base de 38,6 dB de resolução. Lembrando que eu estou numa tela de HD 1280 por 720. Aqui a gente pode ver que ele já tem um render um pouco mais lento fazendo aquilo ali, ó. Qualidade do render alcançada, alvo, né, ó. Aqui ele está dando uma base, o tempo que está renderizando e o tempo estimado para terminar. Olha lá, ó, 2 minutos e 21. Se eu colocar no máximo, vai ficar 40, 50 minutos para bater um render desse. Mas também a resolução fica muito boa, tá? E é claro, se vocês forem fazer isso numa resolução para um arquivo de verdade, vocês não vão colocar ele com 1280 por 720. Vão colocar ele com 3K, com 4K. E aí vai levar até algumas horas mesmo para bater um render. Mas só de ter colocado o ART, ele já tem uma cara, me dá uma aparência de material. É um material meio default dele, tá? E com isso eu já consigo chegar em renders bem interessantes. Porém, tem mais um ajuste que eu tinha feito aqui antes de começar a aula. Eu quero mostrar onde eu configurei isso, que é no Environment. A gente não tinha feito nada de Environment ainda, então já que a gente entrou já no contexto de materiais, vamos usar o Environment. Vou cancelar isso aqui, não tem necessidade disso agora. Fechar isso aqui. E essa luz, ela nem sempre vem com essa intensidade já controlada aqui. Ela vem muito forte. Então eu venho aqui em Rendering e eu ligo o Environment. Eu aperto 8. Eu posso apertar também 8
para me dar essa tela de Environment. O que é a tela de Environment? A tela de Environment é uma tela de ambiência, tá? Ela abre para mim assim, ó, e eu tenho aqui os parâmetros comum e o controle de exposição. Eu também posso chegar nesse controle de exposição por aqui, mas ele vai abrir também o Environment, é a mesma coisa. Ou eu posso apertar 8, também funciona, tá? Então, ou em Exposure Control, ou em Environment, todos eles chegam no mesmo lugar, que é o 8. Eu não vou me ater hoje a Environment, que isso aqui a gente vai fazer na próxima aula, quando eu for colocar um HDR para circular a imagem, para criar efeito de refletividade. Hoje eu não vou me prender a isso. Agora, ao Exposure Control, vocês vão dar aqui um clique em Render Preview, e ele vai te dar uma prévia de como está a luz da tela, num renderzinho que ele cria. Para vocês controlarem isso, eu estou usando o modo Physical Camera Exposure Control, ou seja, controle de exposição físico da câmera. E aí o original não estava assim, estava assim. Naturalmente mais claro. Não é muito interessante porque eu quero fazer. Então, se eu descer mais um pouquinho, tem muito parâmetro legal que a gente pode configurar, tá? Mas no geral, em exposição global, em Global Exposure, eu tenho aqui valor de exposição. E o pessoal que já fez fotografia sabe do que eu estou falando, é a quantidade de exposição que a gente está colocando a foto, o arquivo. Eu vou subir para ficar mais escuro ou descer para ficar mais claro. Para mim, mais ou menos aqui, ó, tá bom aqui mais ou menos. Vamos dar uma prévia aqui. Ficou interessante, ficou iluminadinho. Vou jogar esse aqui para cá. Posso bater um renderzinho aqui de teste. Ó, tá bem iluminadinho, até um pouco mais do que estava. Já posso cancelar, já tá bom, beleza. Mas aí eu posso configurar mais coisas, tá? Então já falando dessa tela aqui, ainda vou voltar nela em outras aulas, mas eu tenho o tipo de iluminação, estou trabalhando com uma iluminação Daylight de 6500 Kelvin. Posso trabalhar com Sunlight, com Shade, com Overcast, com Incandescente. Esses são presets de iluminação que eu posso colocar aqui, por exemplo, um Sunlight, pode ver que mudou a cor, um Shade, fluorescente. E aí eu posso transformar completamente o tipo de material, tá? Ó, fica bem legal. Tem bastante preset aqui, ó, que eu posso simular. E se eu não gostar, aumentar ou diminuir a intensidade. Mas eu vou deixar no padrão que estava, que é Daylight, luz do dia, tá? Se eu não quiser usar esse Illuminant, esse aqui é o White Balance, controle de balanço de branco. Eu posso colocar em temperatura e também trabalhar a temperatura, né? Ó, mais quente, mais frio. Ó, fica legal também. Deixa assim. Ou em Custom. Eu ainda posso trabalhar highlights, tons médios e sombras, ou seja, brilhos, médios tons e sombras e saturação de cor. Então, ó, se eu quiser, eu posso trabalhar os highlights, tirar os highlights, trabalhar os meio tons, trabalhar as sombras. Os cantos da parede ficam mais marcadinhos. E a saturação de cor. Então isso aqui é um Photoshop dentro do 3D Max, que eu já posso especificar antes mesmo de bater meu render propriamente dito. Tem um monte de outras coisas que a gente pode mexer aqui ainda, por enquanto eu vou me ater a controle de imagem, valor de exposição e controle de exposição. Tudo isso está dentro da categoria, tá, de controle de exposição que se encontra em Environment. Environment and Effects. Então eu mexi em Exposure Control e Physical Camera Exposure Control, tá? Beleza? Posso bater um renderzinho aqui de teste. Tudo é teste, né? Vamos aproximar mais. Ficou bem colorido, ficou bem cartoonizado. Deixa eu cancelar. Shift F, para eu ter noção do que eu estou englobando na minha tela. Ó. Shift F. Trazer esse Torus Note mais para cá. E agora eu vou bater um render de verdade. Nem entrei ainda na tela de material, mas só para a gente ver que simplesmente quando você coloca esse ART, o RT, Renderer, uma luz, que eu coloquei uma Free Light, e vai no controle de Environment, ele já começa a trabalhar um pouco. Vocês podem notar
que esse material, os materiais nativos, já tem uma certa refletividade. Eles já estão brilhando, o chão está brilhando um pouco. O teapot com as xícaras também tem um certo brilho. Esse Taurus Knot, que é esse emaranhado aí, também tem. E ele está me dando aqui ó, um tempo estimado de renda de 11 minutos. Eu não vou me prender agora nisso, porque eu vou abrir a categoria de materiais para mostrar o tipo de material que eu vou aplicar aqui hoje. Então vou parar aqui em Cancel e vou fechar e vamos aos materiais propriamente dito. Vou apertar M de Material, tá? E aqui abrindo, eu noto o seguinte, ele abriu para mim aqui uma telinha. O de vocês talvez não abra esse. Vou mostrar onde vocês chegam nisso. Que é um preset dentro do ART que se chama Physical Material, que é nativo do 3D Max 2020 e de outras versões. Essa tela, gente, o de vocês pode abrir em modo Slate, Slate Material. Eu ainda vou falar um pouco mais sobre o Slate Material na próxima aula, tá? Hoje eu vou ficar no modo compacto. Então, se o de vocês aparecer dessa maneira, quando vocês clicarem em M de Material, vocês vêm aqui em Modes e trocam para Compact Material Editor. Em que eu mudo isso? Tecnicamente em nada, não me atrapalha em nada. É simplesmente uma maneira mais prática de visualizar o que eu quero fazer, tá? Não me prejudica em nada mesmo, não é mentira ou exagero. Mas vamos lá. Eu tenho aqui uma tela básica de materiais que se divide em presets de visualização de materiais, que eu posso vir com o botão direito aqui e escolher o material ou colocar a quantidade que eu quero ver. Eu posso colocar em 5x3, por exemplo. Ele diminui e mostra mais materiais. Botão direito 6x4, mais materiais, tá? Ou botão direito 3x2, que aí eu posso subir e descer usando essa barrinha aqui, também funciona do mesmo jeito. Essa barra lateral direita, ela tem modos de visualização do material. Backlight, se eu quero um background, caso seja um material de vidro e eu queira ver através dele, por exemplo, esse cara aqui, ó. Se eu botar um background, eu vejo como que ele se comporta em um background, que é esse botão aqui, ó. E todo o material do 3D Max, se vocês quiserem abrir ele para visualizar ele melhor, vocês dão um duplo clique e ele carrega numa nova janela, tá? Essa janela pode ser redimensionada ou não, beleza? Isso aqui é o carregamento da placa de vídeo, tá? Da GPU. Esse background é para você ver materiais polidos, materiais vítreos, né? Materiais que têm refletividade ou transparência, tá? Se vocês quiserem escolher esse tipo de coisa, beleza? Tem um monte de parâmetros que a gente vai ver aqui ainda, tá? Esses aqui são modos de visualização. Esses de baixo são modos de aplicação, tá? Então essa tela consiste nos materiais, nas amostras, nos modos de visualização e nos modos de aplicação. Logo abaixo, a gente tem os tipos de material, onde a gente pode renomear materiais ou definir os materiais que já foram criados. Por exemplo, eu posso jogar um material novo aqui e eu vou chamar esse material aqui, do modelo 1, eu vou chamar de chaleira. E eu vou definir depois o material que eu vou escolher para ela, tá? Esse aqui, eu vou colocar o torus, que eu sei que aquele objeto que eu criei é um torus. Eu vou criar ele padrão mesmo, tá? Então eu posso renomear e eu super aconselho a vocês renomearem os materiais, tá? Depois que vocês criarem um cenário completo com 20, 30, 40 objetos, fica muito mais fácil de vocês encontrarem. Aqui eu vou colocar o chão. O chão não, as paredes, né? E beleza. 3 materiais por enquanto. Eu vou colocar mais um aqui que eu vou chamar de xícaras. E beleza. No padrão, todo material é standard. Quando ele é standard, quando ele é padrão, eu já posso criar umas coisinhas interessantes aqui. Essa tela, meio que da tela padrão, essa parte do Shader Basic Parameter. Aqui eu posso especificar o tipo que eu quero. Se ele é um anisotropic, se ele é um Blim, se ele é um Metal, se ele é um Multilayer, um Orenaya, um Fong, um Strauss e um Translucent. Eu vou deixar para explicar isso aqui na próxima aula. Eu vou trazer o tipo de cada um num slide para vocês usarem como catálogo.
Por enquanto eu vou usar o padrão que o 3D Max está me dando, até porque essa aula é de introdução aos materiais. Eu posso escolher se eu quero ver esse material em modo wire, se eu quero ver ele em face map, se eu quero ver ele em two-sided, ou se eu quero ver ele faceted, que seria facetado, tá? Eu também posso colocar cor de ambiente, ou seja, cor de refletividade, uma cor básica que seria um diffuse, uma cor de brilho que seria uma cor de espécula, e esses quadradinhos aqui do lado são para leitura de mapas. Mapa é quando você coloca uma imagem de fora para criar uma nova aparência para o teu material. Então, se eu quisesse que esse material, por exemplo, das paredes, fosse uma textura de uma madeira, por exemplo, eu já posso colocar isso aqui. E é o que eu vou fazer agora, já já. Eu posso especificar que esse material tem uma iluminação própria, ele tem um self-illumination, e ele tem uma opacidade, que pode ser transparente, por exemplo, pode ser vidro, tá? Logo abaixo, ainda na categoria de Blim Basic, eu tenho o tipo de espécula. Espécula é o brilho, é a categoria que a gente define brilho e refletividade. Nesse momento, esse material não tem nenhum espécula, nada de espécula. Eu posso vir aqui, deixa eu colocar esse render com um pouquinho mais de qualidade, porque eu tirei, eu acho. Não, tirei não, tá legal. E aí eu posso colocar que ele tenha um nível maior de espécula e nesse momento ele ganha um certo brilho. Eu estou no material paredes. E aí eu posso colocar o nível de glossiness, que eu concentro o brilho, olha lá. Agora ele tem um brilho mais concentrado. E se eu quiser que esse brilho seja um pouco mais disperso, eu aumento o nível de soften, de suavidade. Então, nesse momento, esse material tem um certo brilho, tá? Pode ver, ó, que ele se destaca dos outros materiais. Eu vou então aumentar o nível de espécula e dividir mais aqui. Pronto. Então, agora, ele é um material com uma cara um pouco diferente desses materiais que lembram borracha, borracha fosca. Esse já não é um material tão fosco. E eu vou na internet procurar uma imagem com uma qualidadezinha melhor. Depois eu vou colocar o insights para isso. Eu vou colocar seamless. O que é seamless? Sem emenda. Seamless wood. Beleza? Ó. Seamless. É legal vocês pegarem imagens que não tenham emenda. Por quê? Porque elas podem ser replicadas em escala sem você ver aquela junção, tá, de imagem, que é bem desagradável. Essa imagem, eu peguei uma imagem um pouquinho melhor. Pronto, isso aqui tem uma textura legal. Aqui está dizendo para mim que ela é uma seamless. Vamos confirmar na hora em que a gente usar ela lá dentro. Ó, ela tem uma marca, eu já não gostei que ela tem marca d'água. Quero uma sem marca d'água. Essa aqui, por exemplo, não tem marca d'água. Beleza, tem uma resolução bem boa, bem legal. E eu vou usar ela dentro do contexto da parede da madeira. Aonde eu coloco isso? Eu estou no material paredes. Tá? Eu vou colocar ele em diffuse. Diffuse é a categoria do material que define a aparência dele. Seja com cor, seja com uma imagem, pela categoria de mapa, que é essa categoria aqui. Ó. Eu vou clicar e eu vou vir aqui. E esse é a categoria de mapas. Eu tenho um monte de mapa que eu posso colocar aqui nesse momento. Um gradiente, um noise, um monte de coisa. Eu vou colocar um bitmap, que é uma imagem externa. Bitmap, a imagem está aqui. Deixa ele ler. Ele carregou para mim a imagem, tá? Só que o problema que eu estou vendo aqui é que ele meio que deu um zoom, expandiu demais a imagem. Na hora do render, a gente pode ver se a distribuição disso aqui também ficou melhor, tá? Olha lá, ó. Agora deu para ver um pouquinho melhor. Na hora que eu bater o render, vai dar para ver melhor. Eu posso também vir aqui, ó, e sempre atualizar para esse material pegar. E outra coisa, eu posso abrir ou diminuir isso aqui, tá? Deixa eu ver. -3. Deixa ele carregar. -3. Beleza. Tá bem? Ou eu posso colocar grandão, tá? 5 e 5. Posso também. Essa imagem não pegou muito bem aqui, mas tá maneiro.
Vamos aplicar ele aqui, né? Eu não apliquei ele ainda na aparência do objeto. Ó. Posso soltar ele aqui e trocou de cor. Eu não estou vendo ele. Se eu quiser ter uma visão melhor, eu coloco esse parâmetrozinho aqui, ó. Mostrar material preenchido na viewport. Tá? Viu que pegou? Agora ele pegou. Ó, ficou com uma cara de madeira. Ficou interessante, hein? E, como ele não tem emenda, ó, ele se replica perfeitamente. Agora, uma coisa que é interessante de falar disso aqui, essa categoria que abriu para mim aqui, ó, de coordenadas, ela abriu aqui, nas configurações da imagem. O tiling é um mosaico, é a quantidade de vezes que eu quero que isso se repita. Então, ó, se eu botar, por exemplo, em 1 e 1, viu que esticou agora? Ó? Não ficou feio, mas não ficou interessante. Esse é o original, de 1 para 1. Se eu tivesse colocado como estava em -1, para -1, opa, para -1, daria uma outra aparência, tá? Se eu quisesse em -5, ficou interessante, hein? -5, outra aparência. Cara, os testes são infinitos. O trabalho do cara que trabalha com 3D é testar o tempo todo. Eu vou deixar em 2, tá interessante, tá? Tá bem marcantezão essa madeira. É uma cara meio interessante. Vamos dar um renderzinho só pra gente ver se ele vai ler isso. Olha que maneiro. Pede mais luz agora, mas deu uma cara mais dramática. Poderia ser a madeira mais clara. A parede poderia estar com outro material também, tá? Eu vou fazer isso em leitura de materiais. Também pode. Uma dica que eu dou pra vocês, e é uma dica um pouco mais técnica. Esse cara, ele é um material convertido em Editable Poly. Tem um Editable Poly aqui. Se vocês quiserem aplicar material em objetos, em faces diferentes do mesmo objeto, vocês podem selecionar essas faces e com elas selecionadas, aplicar um material. Por exemplo, ó, esse aqui tá peladinho. Apliquei. Ou eu posso vir aqui, ó, e fazer isso aqui também, tá? Assign Material to Selection. E ele aplica aquele material. Eu posso desligar agora o meu camarada, voltar pro meu shell. E agora eu posso vir aqui no meu material e trocar o camaradinha que eu criei, tá? Eu posso colocar um outro, uma textura diferente. Agora ele carregou melhor a madeira, ó. Olha lá, agora carregou. É bug da GPU, acontece. A placa de vídeo fica meio chorosa quando a gente faz isso, tá? Eu poderia até tirar, né? Pra dizer a verdade, ó. Poderia resetar isso aqui e aplicar somente aqui no chão também. Também posso fazer. Só esse cara, ó. Aplicar só esse. Tá? Tanto faz. Funcionaria do mesmo jeito, ó. Viu? Agora só tá no chão. Tanto faz. Aí aqui nesse cara aqui que é parede, que eu vou chamar ele de parede, parede 2, que eu já renomeei, sei lá, vou colocar uma texturazinha de um muro, de um brick, né? Seamless brick wall. Pode ser esse aqui, por exemplo. Deixa eu ver se esse aqui tá legal. 1280, mas esse aqui não é seamless. Esse parece ser seamless. Vamos ver na hora que a gente aplicar lá. Ficou interessante. Tá? Introdução aos materiais, hein? Já começa a brincar e dá a cara que a gente quer. Tá aqui. Uma dica é que quando você seleciona o objeto, você sabe quantos materiais estão aplicados nele por essas setinhas brancas que aparecem, ó. Aqui, ó, eu clico nesse objeto, não tem nada, mas eu clico nesse chão, ó, ele mostra pra mim. Se eu clicar nesse aqui, ó, ele desliga, ó. Não tá aplicado. Beleza? Então vamos nesse aqui, parede 2, Diffuse, Bitmap. Aqui embaixo ele mostra pra mim, Open, Show Shaded Material. Show? Tá ótimo assim. Tá ótimo, tá? Eu já gostei. O tamanho tá excelente, de 1 para 1. Poderia colocar uns tijolinhos menores, se eu diminuir o meu tiling, tá? Então, ó, já começa a ter um objetozinho com uma cara, né? Um cenáriozinho
com uma aparência. Tem muita coisa que a gente pode melhorar nisso aqui, tá? Mas já deu uma cara mais interessante, mais legal. Outra coisa que é legal de falar é que você voltou aqui, fechou o arquivo, salvou. Ah, eu queria voltar naquele mapa para mexer nele. E agora? O mapa tá aqui, tá vendo? Ó, tem um M de mapa, então eu sei que tem um mapa aplicado. Se clicar nele, ele volta para a categoria de coordenadas, onde vocês podem mexer no tile, no mirror e todo um monte de categoria que a gente ainda vai mexer pra caramba nisso. Mais um render pra gente testar. Olha que maneiro que fica. Uma luz básica, hein? Só que agora tá me incomodando o amarelado que eu tinha colocado no environment. Não tá combinando com esse cenário. Então, vou apertar 8 e eu vou tirar um pouco esse aqui. Vou deixar em Illuminate Daylight, mais frio, que é a cor que eu quero, tá? Não tá mais legal fazer isso com aquele contexto, ó. Com esse vai ficar mais neutro, mais padrão. Tá muito amarelado, ó. Tá me incomodando. Pronto. Mais frio. Beleza? Ó, aquele trabalho que eu pedi pra vocês, já dava pra ter aplicado agora esse conhecimento aqui, ia ficar muito legal, tá? Porque agora vocês estão adquirindo um conhecimento um pouco mais técnico da criação de materiais. E olha que é a nossa primeira aula. E o que eu prometi de material pronto do 3D Max? Vamos nessa, vou aplicar nesses caras. Então aqui, ó, na chaleira, eu vou trocar de standard. E eu vou colocar um Physical Material, que está na categoria de General. Eu também tenho alguns da própria Autodesk, tá? Autodesk Ceramic, Concrete, Generic, Glazing, que é para vidro, Hardwood, Metal. Esse aqui é lindo, cara, pintura metálica. Eu vou colocar ele no Torus Knot, tá? É muito bonito mesmo. Mas pra gente começar, eu vou colocar um material físico, tá? Material físico. Physical Material. Deixa ele ler. O Physical Material é um conjunto de materiais prontos do 3D Max que funcionam com o ART Render. E aqui eu tenho uma lista desses materiais. Eles são divididos em categorias de acabamentos, materiais não metálicos, materiais transparentes, metais e materiais especiais. Então, por exemplo, eu quero que essa chaleira tenha uma aparência de cobre, de copper. E essa é a cara que ele vai ter. Aí tu me pergunta, pô, mas não tá muito interessante. Vamos colocar um background? Ele me dá essa aparência aí, de cobre. Se eu arrastar pra cá, ó, ou eu posso soltar ele aqui, ou eu posso selecionar quem eu quero, selecionar o material e dar um Assign Material. Ligar um Show Shaded também, tá? Não vai dar pra ver aqui, só na hora do render, tá? Pra esse camarada aqui, eu não vou aplicar o Torus, eu não vou aplicar um Physical Material. Eu vou aplicar um Metallic Paint. Eu estou mostrando que dá para vocês usarem um monte de coisa dentro do mesmo arquivo, tá? Haja computador para isso, mas dá. E beleza. Vou deixar padrão aqui vermelho mesmo para ficar bem bonito. Material bonito, ó. Tá? As xícaras, eu vou aplicar um Physical, só que eu quero dar uma aparência diferente para ele. Deixa eu ver. Metal escovado? Pode ser. Interessante. Vamos ligar o background. Metal escovado. Eu poderia colocar também esse aqui, ó. Alumínio polido. Esse é bonito também. E vamos ver. Nesse. E nesse. Esse aqui eu não fiz nada, tá? Então, ó. O que eu tenho aqui? O chaleira é um Physical Material de cobre, de copper, tá? Esse é um Autodesk Metallic Paint. Esse é um mapa que eu criei, que é muito legal para vocês terem os seus próprios materiais. Eu criei ele no modo Blim, com um mapa em Diffuse, com um nível de espécula, de glossiness e de soften, para dar uma refletividade nesse chão, como se fosse um chão polido. Esse aqui é um material também physical, que eu coloquei um aspecto de alumínio polido. E esse também é um material que eu trouxe do zero, apenas com mapa em Diffuse. Não tem refletividade, não tem nada. Ele é um muro seco. E esses são os materiais que eu criei para esse cara aqui.
Vou bater um renderzinho pra gente ver, tá? E mostro quando tiver acabado. Bem, eu vou parar esse render porque ele dá falta muito tempo, falta 1 hora. Eu não vou ficar aqui esperando, nem vocês aí, tá? Ninguém. Mas só para mostrar que ele já avançou bastante, tá? Aqui tá mostrando para mim, ó, que chegou a 29. Foram 6 minutos até agora, tá? Eu fiz um corte no vídeo. 1 hora e 9 o tempo restante, negativo. Aqui a gente já consegue ver a qualidade do que ele já criou, tá? Olha a qualidade do material de alumínio polido, de cobre, do material de pintura metálica de carro, dos 2 materiais que eu criei com um brilhozinho de piso e o tijolo lá bem fosco. Esse tijolo não está muito interessante, tem que melhorar muito nele. Eu vou dar uma cara mais para ele de parede na categoria de Maps, que é o assunto da próxima aula de materiais. Mas olha aqui, utilizando o ART Render, utilizando materiais nativos do Max e criando seus próprios materiais, dá para chegar em resultados muito profissionais. Ainda falta colocar um cenário de fundo para que ele não reflita o cenário do Max. Esse preto que ele está refletindo aqui é a área vazia da tela. É o espaço vazio da tela. É aquela área que está aqui fora, vazia da tela. Mas as áreas de refletividade, ele já está criando bastante impacto. A gente vai colocar isso também na parte de Environment. Eu vou parar, tá? Vou até cancelar. A gente vai colocar ele na parte de Environment. Eu vou salvar essa imagem, tá? Para ter ela como exemplo, teste. Mas é claro que poderia ficar muito melhor se eu deixasse o render concluir. Não há necessidade, tá? Não há necessidade. Mas ficaria melhor sim, senhor. Ele está refletindo isso aqui, ó. Essa área vazia aqui do Max. O objeto de frente, tá? Detalhe que só tem uma luz, hein? Uma única luz. E eu usei o Environment para criar esse ambiente. Então hoje, nessa nossa aula de introdução aos materiais, a gente já viu bastante coisa que a gente pode criar, uma categoria incrível de materiais. Posso criar muitas outras coisas utilizando Physical, Material, Metallic Paint e Standard Material no modo Blend para colocar meus próprios mapas e ter com 2 imagens seamless o aspecto de madeira e o aspecto de tijolo. Beleza? A aula que vem a gente continua a falar disso. Vamos para a parte de mapas que está aqui embaixo, ó, Maps. E vamos dar vida a isso aqui, com bump, com glossiness, com specular, com normal. Tem muita coisa que a gente vai ver ainda nesses assuntos.